Olá, turma, sejam bem-vindos. Iremos iniciar mais uma aula de Fisiologia Humana. Hoje vamos estudar a regulação da glicemia. Eu sou a professora Nicole Galvão, do Departamento de Fisiologia e Comportamento, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A glicemia é a concentração de glicose no sangue. Antes de estudarmos como a glicemia é regulada, vamos entender por que regular a glicemia. Então, primeiramente, porque alguns tecidos, eles usam exclusivamente a glicose como fonte energética. Por exemplo, o cérebro, a retina, epitélio germinativo e hemácias. Então, esses tecidos, eles precisam ser constantemente supridos com glicose. Então, o sangue precisa ter um nível mínimo de glicose para atender a demanda desses tecidos. Por outro lado, se a glicose no sangue passa a ser demasiadamente elevada, isso traz alguns prejuízos para o indivíduo, porque a glicose ele é um importante fator osmótico para o sangue. O aumento da glicose leva ao aumento da pressão osmótica. O aumento da osmolaridade sanguínea faz com que a água saia dos tecidos e migre para o sangue, causando desidratação tecidual, sede também. Como consequência disso, começa a haver um aumento de sobrecarga renal para reduzir aquele excesso de água no sangue, e isso pode induzir o surgimento de algumas patologias, além da poliúria, que é o aumento na frequência urinária. O aumento da glicemia também é prejudicial para a estrutura dos vasos sanguíneos, pois a glicose ela pode se depositar nos vasos e fazer com que esses vasos fiquem mais rígidos e se tornem mais facilmente quebradiços. Além disso, disfunções no metabolismo da glicose, dos carboidratos, fazem com que os lipídios sejam utilizados como fonte energética. Fisiologicamente, existem algumas situações em que o corpo passa a utilizar preferencialmente o lipídio como fonte energética, por exemplo, durante a noite, onde há secreção do GH. Porém, em um estado patológico, onde a glicose não pode ser utilizada como fonte energética, por exemplo, na diabetes mellitus, e aí sim a utilização dos lipídios como fonte energética passa a ser excessiva, isso leva também a alguns prejuízos no organismo, devido à produção dos corpos cetônicos, que causa acidose metabólica. Então, é importante que os níveis de glicose no sangue eles sejam mantidos em faixas ideais, porque eles nem podem ser demasiadamente baixos, já que alguns tecidos utilizam exclusivamente a glicose como fonte energética, e a gente está começando a entender também que a utilização excessiva de lipídios como fonte energética pode levar à acidose metabólica. Por outro lado, não podemos manter a glicose em níveis muito altos no sangue, porque ela leva à alteração de pressão osmótica do sangue e também à alteração estrutural dos vasos. Então, vários hormônios, eles trabalham em conjuntos para manter a glicemia. Dois hormônios muito importantes são a insulina e o glucagon, eles são produzidos no pâncreas. Porém, existem outros hormônios, fora os hormônios pancreáticos, que também participam do controle glicêmico. Ao longo das aulas, nós já vimos a ação das catecolaminas sobre a questão glicêmica, do cortisol, do hormônio do crescimento e também dos hormônios da tireoide, o T3 e T4. Então, na aula de hoje, nós vamos iniciar conversando sobre a ação da insulina e, posteriormente, do glucagon. Mas vamos também revisar a ação do cortisol, das catecolaminas e do T3 e do T4 sobre o controle glicêmico. Aqui nós temos ilustrado uma figura com as células pancreáticas. Essa célula em azul é a célula alfa. A célula aqui em amarelo é a célula delta e aqui é a célula beta. Essa célula em cinza é a célula beta. Isso aqui, esse conjunto de células, se chama iota de Langerhans, que é a parte endócrina do pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista e é formada por ácidos, que é responsável pela produção exócrina, que é o suco pancreático, importante para o processo digestivo. Então, nós vamos estudar a ação, na verdade, dessas células endócrinas. Inicialmente, as células betas, pois as células betas são as responsáveis pela produção de dois hormônios, a insulina e a amilina. A insulina,
é muito importante para o controle da glicemia, como nós vamos aprender a seguir. A amilina é um hormônio de ação parácrina, que tem função apenas de inibição da secreção da insulina. Então, hoje nós não vamos adentrar no estudo da amilina. As células alfas, aqui ilustradas em azul, elas são produtoras de glucagon. O glucagon também é um hormônio muito importante para o controle glicêmico, com funções opostas da insulina. E as células deltas, aqui em amarelo, secreta a somatostatina. A somatostatina, produzida pelas células deltas, tem ação parácrina de inibição da insulina e também do glucagon. Então, dentre esses hormônios pancreáticos, nós vamos principalmente estudar hoje a insulina e o glucagon. Nós vamos dividir a aula em duas fases. A fase inicial é a fase pós-prandial, ou seja, após a ingestão alimentar, durante o período de digestão. A segunda parte da aula é durante um período de jejum. Os hormônios que atuam na fase pós-prandial e durante o jejum para o controle da glicemia são diferentes. Então, vamos entender primeiro o que é que ocorre logo após a ingestão do alimento. Então, vejam, o alimento é ingerido, se inicia o processo digestivo. E aí, após a quebra dos carboidratos, vai haver a absorção da glicose e aí o aumento da glicemia, ou seja, da quantidade de glicose no sangue. É o aumento da glicemia que é o principal sinal para que o pâncreas produza a insulina. O pâncreas secreta a insulina, que vai ter diferentes ações. A primeira ação é interromper a produção hepática de glicose. Como assim? Vejam, se o indivíduo está realizando uma refeição naquele momento, um período anterior à realização dessa refeição, ele estaria em jejum. Durante o jejum, para que os níveis de glicose não caiam muito no sangue, o fígado, ele produz glicose de duas maneiras. O fígado pode produzir glicose a partir da quebra do glicogênio, que é uma grande molécula que serve apenas como estoque de glicose. Então, o fígado está produzindo glicose a partir da quebra do glicogênio, o que a gente chama de glicogenólise, ou o fígado pode produzir glicose a partir de gordura e também de aminoácidos, pelo processo que chamamos de gliconeogênese. Então, durante o jejum, o fígado está produzindo glicose pela glicogenólise ou gliconeogênese e liberando essa glicose para o sangue, para que a glicemia não caia durante o jejum. Porém, o indivíduo acabou de se alimentar. Então, o que é que vai acontecer? O aumento da glicemia e o aumento da secreção da insulina vai fazer que a insulina, quando haja nos seus receptores, desencadeie diversas funções, sendo a primeira a inibição da produção hepática de glicose. Afinal, o indivíduo acabou de conseguir glicose por um outro mecanismo, pela alimentação. Além disso, a insulina começa a fazer com que a glicose seja utilizada como fonte energética. E aquela glicose que não vai ser utilizada como fonte energética imediatamente, ela vai ser estocada. E aí ela pode ser estocada na forma do glicogênio, para ser utilizada posteriormente, ou também na forma de gordura. Vamos entender melhor como é que essas ações ocorrem. Então, inicialmente, o aumento da glicemia no sangue vai fazer com que mais glicose seja captada no pâncreas. Aonde? Naquelas células betas, que são as células produtoras de insulina. Então, na célula beta-pancreática, a glicose começa a ser captada. A captação da glicose nas células beta se dá através de um receptor, de um transportador chamado GLUT2. Então, o GLUT2 ele já está na membrana da célula e aí ele vai captar a glicose. A glicose vai ser, então, internalizada, vai começar a ser processada, vai gerar aberturas e fechamento de canais de membranas, especificamente se fecha canal de potássio e se abre canal de cálcio, e aí é a abertura do canal de cálcio, né, com maior aporte de cálcio para o meio intracelular, que vai fazer com que a insulina seja liberada no sangue. Vejam só, a insulina é um hormônio hidrossolúvel, então ela pode ser armazenada em vesículas, e é isso que ocorre. As células betas, elas têm, então, um estoque de insulina, que vão ser secretadas quando a glicose começa a ser internalizada. Quanto maior a entrada de glicose na célula através do GLUT2, do processamento dessa glicose
fechamento do canal de potássio e abertura do canal de cálcio, maior será a secreção de insulina. Vejam aqui, o transportador GLUT2 presente no pâncreas também está presente em outras células, por exemplo, em células do intestino, do rins. Esse transportador, ele é independente da insulina. Vamos entender melhor o que é que isso significa. O transportador GLUT2, ele já está lá na membrana da célula, apto para realizar o transporte de glicose, mesmo antes da insulina ser liberada. Afinal, inclusive, é o transporte da glicose através do GLUT2 dentro das células beta que vai levar à secreção da insulina. Então, além do transportador GLUT2, o GLUT1 e o GLUT3 presentes no cérebro, eles já estão lá também presentes na membrana dos neurônios, das células da glia, independente se houve ou não secreção de insulina. Porém, o transportador tipo 4 de glicose, que a gente encontra em tecidos musculares esqueléticos, tecido adiposo e no músculo cardíaco, ele é dependente da insulina. Isso quer dizer que algumas células do corpo, elas têm transportadores que já estão expressos na membrana. E havendo aumento da glicemia, esses transportadores vão internalizar a glicose para a célula. Ou seja, transportadores tipo 1, 3 e 2, eles já estão na célula e vão apenas captar a glicose. O transportador tipo 4, ele só vai ser exposto na membrana quando houver a ação da insulina. O que é que isso quer dizer? O músculo esquelético, o tecido adiposo e o músculo cardíaco, mesmo havendo o aumento da glicemia após a refeição, esses tecidos não conseguem captar a glicose. Eles só vão captar a glicose depois que a insulina começar a agir. Então, nós temos diferentes tipos de captação de glicose no corpo. A captação de glicose em algumas células, ela se dá independente da insulina. Células que possuem transportadores GLUT1, 2 e 3 captam a glicose independente da ação da insulina. Ou seja, o cérebro, o pâncreas, o intestino, o rins e o fígado. Né? Outros tipos de tecidos, como músculo esquelético, músculo cardíaco, e tecido adiposo, eles só vão captar a glicose após a secreção da insulina. Então, vejam só, aqui nós temos um receptor da insulina, por ser um hormônio hidrossolúvel, os receptores da insulina estão na membrana da célula. Aqui nós temos ilustrado a insulina se liga ao seu receptor e vai desencadear várias respostas celulares. A primeira resposta aqui é justamente a exposição na membrana da célula do GLUT4. Isso ocorre em alguns tecidos. Vai ocorrer naqueles tecidos em que o transportador é o GLUT4, como a gente acabou de citar, músculo esquelético, cardíaco e tecido adiposo. Então, quando a insulina se liga ao seu receptor nesses tecidos, ela vai fazer com que o GLUT4 que está dentro da célula seja exposto na membrana e aí haja, então, a captação da glicose por essas células. Em seguida, outra via metabólica será ativada. A insulina vai também promover a utilização da glicose como fonte energética naquela célula, porém, a glicose que não for utilizada, ela vai ser armazenada. E aí ela vai ser armazenada na forma de glicogênio. Diversos tecidos do corpo são capazes de sintetizar glicogênio. O fígado, o músculo esquelético, o rins, o coração. Porém, de todos esses tecidos, o que tem a maior capacidade de armazenamento é o fígado e o músculo esquelético. Desses, apenas o fígado, numa situação de emergência, por exemplo, durante um jejum, é que quebra o glicogênio e doa a glicose para o sangue. Todos os outros tecidos que produzem glicogênio, eles vão utilizar em seu favor, ou seja, o glicogênio, quando quebrado e houver a produção da glicose, essa glicose ela não vai ser expelida no sangue, ela vai ficar dentro do tecido e vai ser utilizada localmente. Então, músculo esquelético, rins, fígado e coração, apesar de produzirem glicogênio, eles não doam glicose para o sangue.
Aquele glicogênio, quando for quebrado, e a glicose resultante, ela vai ser utilizada para fins próprios. Apenas o fígado é que produz o glicogênio sobre a ação da insulina e que, numa situação de necessidade, por exemplo, no jejum, é que vai quebrar aquele glicogênio, vai originar a glicose e vai doar, então, para o sangue. E aí essa glicose será distribuída. Quando a insulina atua nessas células, primeiro, expondo o GLUT4, depois, estimulando a utilização de glicose como fonte energética, em seguida, armazenando a glicose na forma de glicogênio para uma utilização posterior durante o jejum. A insulina também vai estimular a síntese de lipídios. Como assim? Vejam só, o estoque de glicogênio, ele tem um limiar. Então, existe um limite nesses diferentes tecidos para se estocar glicogênio. Chega a um ponto de que a glicose que não é utilizada, ela não consegue mais ser estocada na forma de glicogênio. E aí, então, é quando essa glicose, ela começa a ser estocada na forma de gordura. Quem estimula a produção de gordura a partir da glicose também é a insulina. E onde isso ocorre? No fígado. Então, vejam só, o excesso de glicose vai ser transformado em ácidos graxos e em triglicerídeos no fígado. E de lá ele vai ser transportado para o tecido adiposo. Então, a insulina, além de estimular a produção de enzimas que vão sintetizar os triglicerídeos, ela também vai estimular a produção de proteínas transportadoras desses triglicerídeos, para que leve essas moléculas do fígado até o tecido adiposo. Por outro lado, a insulina inibe a ação da lipase. A lipase é a enzima que vai degradar triglicerídeos e liberar essas moléculas, ácidos graxos, no sangue. Então, vejam, quando a insulina está agindo após a refeição, existe formação de gordura e nunca mobilização de gordura. Durante o jejum, pode haver mobilização de gordura, para que essa gordura seja utilizada como fonte energética, mas não é o caso aqui. O indivíduo está no período pós-prandial, a glicemia está elevada em função da ingestão alimentar, então, a utilização da glicose, ela passa a ser preferencial, né, para produzir energia. A glicose que está em excesso vai ser convertida em glicogênio ou em gordura. Então, após o período da ingestão alimentar, nós não temos utilização de gordura como fonte energética. Ao contrário, nós temos formação de gordura mediada pela insulina. Então, a insulina, ela economiza os lipídios e ainda estimula a sua síntese. Então, turma, é por isso que existe uma linha nutricional que critica a alimentação frequente, pois a alimentação frequente vai levar à liberação da insulina. E a insulina, na verdade, é uma produtora de gordura. Vocês podem estar se questionando, mas, professora, qualquer tipo de alimento leva à secreção da insulina? Não. Alimentos que tenham maior índice glicêmico, ou seja, que haja, né, a maior quantidade de glicose, que faça com que essa glicose também seja aumentada de uma maneira mais rápida no sangue. Vocês podem estar se questionando se todo tipo de alimento leva à liberação de insulina com a mesma potência. E a resposta é não. Os diferentes tipos de alimento vão induzir diferentes índices glicêmicos, ou seja, aumento de glicose no sangue. Aqueles alimentos com índice glicêmico maior vai levar a maior liberação da insulina. Por outro lado, a ausência da insulina, por exemplo, no quadro de diabetes mellitus tipo 1, ou até mesmo a presença da insulina, mas se esse hormônio não está conseguindo estimular adequadamente os seus receptores para induzir as respostas desejáveis, que é o que acontece na diabetes mellitus tipo 2, faz com que exista um prejuízo na síntese de gordura. E, por outro lado, também na utilização de glicose como fonte energética, já que são ações mediadas pela insulina.
Então, num cenário desse de diabetes, o que ocorre é a maior utilização de lipídios como fonte energética. A maior utilização de lipídios como fonte energética tanto leva à produção de corpos cetônicos, como citamos no início da aula, que pode levar à acidose metabólica, mas também vai levar a maior lipólise dos tecidos adiposos. Por quê? Porque a insulina, ela estimula a síntese de gordura e inibe a lipólise, que é justamente o recrutamento de ácidos graxos para o sangue. Essa maior lipólise, com o aumento dos níveis de ácidos graxos no sangue, pode levar a processos de arteriosclerose, porque essa gordura começa a se depositar nos vasos. Então, percebam, não é ideal nem que o indivíduo tenha carência de insulina, mas também não tenha excesso de insulina. A carência de insulina ou a falta de sua resposta via receptores, ou seja, quadros de diabetes, podem levar à arteriosclerose e à acidose, porque existe uma sobrecarga, né, uma maior demanda sobre o metabolismo lipídico. Por outro lado, o excesso de insulina resultante de uma alimentação frequente também pode trazer prejuízos para o indivíduo, já que a insulina, ela leva à grande síntese de gordura, e aí o indivíduo pode, então, se tornar obeso. Então, devemos tentar manter, né, a insulina em níveis ideais, dentro daqueles parâmetros estabelecidos. Então, quando a insulina, ela promove a entrada da glicose na célula, ela também promove a entrada dos aminoácidos. Essa entrada dos aminoácidos é bastante importante, pois o aminoácido é matéria-prima para a produção de proteínas, que também é matéria-prima para a síntese, né, de novas células e tecidos. Além disso, a insulina, quando promove essa entrada do aminoácido na célula e vai promover, então, vias anabólicas, ela inibe o catabolismo proteico. E inibe também, como a gente já falou, a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de gordura e de proteínas, ou seja, de aminoácidos. Vejam só, aqui a gente tem a insulina agindo sobre o seu receptor. Veja que a primeira ação da insulina é expor o GLUT4, e aí a célula vai captar a glicose. Lembre-se que essa ação de exposição do GLUT4 não ocorre em todas as células, né, e ocorre em células específicas, tecido adiposo, músculo esquelético e músculo cardíaco. A insulina também tem outra ação, que é a de facilitar a entrada de aminoácidos nas células, e esse aminoácido vai ser utilizado, então, para anabolismo, processos, né, de produção de proteínas. Aqui nós temos ilustrando a liberação da insulina em função da glicemia. Percebam que maiores níveis glicêmicos vão ser percebidos pelas células beta do pâncreas, como nós ilustramos anteriormente. O receptor transportador GLUT2 vai captar essa glicose, vai fechar canais de potássios, abrir canais de cálcio, o aumento do cálcio dentro da beta-2 vai levar à liberação da insulina. E aí, vejam só, a insulina começa a agir em todas as células do corpo, expondo o GLUT4 em algumas células, esse GLUT4 vai captar a glicose, e outras células promove a utilização de glicose como fonte energética, a síntese do glicogênio, a síntese de gordura, né, no excesso da glicose, e também a entrada dos aminoácidos e o anabolismo proteico. Isso vai fazendo, turma, com que os níveis de glicose no sangue vá diminuindo. Essa captação de glicose pela célula, utilização como fonte energética, formação de glicogênio, formação de gordura, faz com que a glicemia, né, caia no sangue. A queda da glicemia inibe a produção da insulina. Então, a insulina ela é regulada por um feedback negativo. A alta glicemia secreta a insulina. A insulina começa a agir, a glicemia cai, existe uma inibição da secreção da insulina. Apesar do controle via glicemia ser o principal mecanismo de produção de insulina, produção e liberação da insulina pelas células beta-2 do pâncreas, existem alguns outros mecanismos que também atuam estimulando a síntese e a secreção da insulina. O sistema parasimpático, quando ele é ativado durante a digestão, ele vai estimular a secreção antecipada da insulina. E também existe um hormônio intestinal chamado
glucagon-like peptide, ou seja, o GLP-1, a sigla desse hormônio é GLP-1, ele também atua lá no pâncreas, estimulando a secreção antecipada da insulina. Como assim? Vamos lá, voltando ao processo digestivo. O processo digestivo, ele é mediado pelo sistema parasimpático. Estudamos que o sistema simpático, ele é o sistema de fuga-luta, enquanto o parasimpático é o sistema de repouso e é ele que coordena, então, o processo digestivo. Assim que a digestão se inicia, ou seja, a partir do momento que há a ingestão do alimento e todo o processo de digestão já se inicia na cavidade oral, o sistema parasimpático é ativado e, portanto, já ativa o pâncreas, as células betas pancreáticas, a produzir insulina. Quando o alimento ele vai se deslocando, vai ocorrendo o processo digestivo, estômago, intestino delgado, quando o bolo alimentar chega no intestino delgado, vai ocorrer a liberação desse hormônio, do GLP-1. O GLP-1 ele vai cair na circulação sanguínea e vai atuar nas células betas pancreáticas, também estimulando a secreção da insulina antecipadamente. Por que que eu digo antecipadamente? Porque, vejam, não houve ainda a finalização da digestão dos carboidratos. Os carboidratos ainda estão sendo quebrados no intestino delgado e ainda vai haver a absorção da glicose. Mas, mesmo assim, antes do aumento da glicemia, o pâncreas já recebeu 2 estímulos para a produção da insulina, através do parasimpático e através do GLP-1. Nós dizemos que isso é um mecanismo antecipatório. Esses estímulos antecipatórios vão levar a uma secreção discreta de insulina, para que quando comece a haver o aumento da glicemia, a partir da absorção da glicose, já tenha a insulina lá disponível para exercer suas ações. Que ações? Aquelas que acabamos de citar. Primeiro, exposição do GLUT4 em alguns tecidos. Segundo, utilização de glicose como fonte energética, armazenamento de glicose na forma de glicogênio ou na forma de gordura, e também estimula a captação do aminoácido e a síntese proteica. Então, vejam, isso faz com que o corpo se torne muito mais eficaz, porque se o corpo fosse aguardar o aumento da glicemia para que, então, aquela glicose fosse captada pelas células betas, através do transportador GLUT2, e aí é que a insulina fosse liberada, isso lhe levaria um determinado tempo. Então, de uma forma mais eficaz, antes de ter sido finalizada a digestão do carboidrato e a absorção da glicose, mecanismos antecipatórios neurais, via parasimpático, ou hormonais, via GLP-1, vão, então, estimular uma produção discreta de insulina. Alimentos com índice glicêmico baixo vai levar a baixa secreção de insulina e, consequentemente, uma baixa produção de gordura. Porém, acabamos de estudar que alguns mecanismos de secreção de insulina são independentes da glicemia. Esses mecanismos antecipatórios, eles ocorrem independente da glicemia. Então, independente da natureza do alimento, seja carboidrato, seja proteína, seja um lipídio, esses mecanismos antecipatórios, eles vão estar ocorrendo. E vai haver esse estímulo para a secreção da insulina, independente do aumento da glicemia. Por essa razão, através do conhecimento desses mecanismos fisiológicos, é que hoje em dia existem algumas linhas nutricionais que defendem o jejum intermitente, ou pelo menos a redução da frequência da ingestão alimentar. Pois todas as vezes que há uma ingestão alimentar, mesmo que não seja de um alimento com altos níveis glicêmicos, vai haver secreção da insulina. Havendo secreção da insulina, há estímulo, sim, para a produção de gordura. Então, se justifica que essa alimentação frequente, mesmo de baixa ingestão calórica, de baixo índice glicêmico, ela colabora para a produção de gordura. Vamos conversar rapidamente sobre as principais disfunções relacionadas ao controle da glicemia, que é a patologia de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, ela é uma patologia que ocorre muito cedo na vida do indivíduo,
porque ela tem fortes heranças genéticas. Como assim? São os indivíduos, né, que vão apresentar falha de produção de insulina, muitas vezes relacionadas, por exemplo, a uma doença autoimune que ataca as células beta. Então, se o indivíduo não tem as células beta em quantidade suficiente ou aptas para produzir a insulina, ele vai apresentar a diabetes tipo 1. Veja que essa diabetes ela não é muito frequente, ocorre aproximadamente em 10% dos diabéticos. Veja que é comum em crianças e em adolescentes ou jovens adultos. Por quê? Como ela tem essa forte carga genética, então ela se desenvolve muito cedo na vida do indivíduo. Na diabetes tipo 2, o que ocorre é que há produção de insulina, na verdade, esse hormônio é inclusive produzido em excesso, porém a insulina, quando se liga ao receptor, não consegue desencadear uma resposta, porque os receptores de insulina, eles não estão funcionando adequadamente. Então, existem diversos motivos para que esse receptor passe a ser disfuncional. Veja, isso aí não é uma doença que o indivíduo nasce com ela, não é uma doença herdada, é uma doença adquirida. A diabetes tipo 1 tem uma forte carga genética, dizemos que é uma doença herdada. A diabetes tipo 2, na verdade, é uma doença adquirida em função do estilo de vida do indivíduo. Estresse crônico, obesidade, são fatores que levam à resistência do receptor da insulina. E aí fazem com que, mesmo que o indivíduo produza insulina adequadamente, a célula não responda àquela insulina, uma vez que o receptor não está funcionando. Aqui nós temos ilustrado como é que o estresse crônico atua, levando à resistência do receptor de insulina. Aqui nós temos o receptor da insulina. Quando a insulina se liga ao seu receptor, vai iniciar aquelas funções que nós já estudamos aqui na aula. Exposição do GLUT4 em algumas células, captação de aminoácido, síntese de glicogênio, estimulação de glicose como fonte energética, produção de gordura. Lembre-se que essas funções, elas não ocorrem em todas as células. Por exemplo, produção de gordura, a gente sabe que ela vai ser desencadeada apenas na célula hepática. Exposição do GLUT4, apenas no tecido adiposo, no tecido muscular esquelético e no muscular cardíaco. Então, nem todas as células vão apresentar, como resposta à ligação da insulina ao receptor, todas aquelas funções que nós ilustramos aqui na aula. Mas vamos só, voltando aqui para o cortisol. O estresse crônico, a gente tem que o aumento do nível de cortisol vai inibir fortemente várias vias intracelulares que deveriam estar sendo ativadas pela ligação da insulina ao seu receptor. Percebam, aqui nós temos a via que iria finalizar com a exposição do GLUT4 na membrana. Porém, aqui nós temos várias moléculas de cortisol inibindo a ativação adequada dessa via. Ou seja, ao final, não vai haver exposição do GLUT4. Da mesma maneira, o cortisol inibe outras vias, por exemplo, aquelas responsáveis pela captação do aminoácido ou síntese do glicogênio e assim por diante. O que é que acontece então? O indivíduo tem insulina, está produzindo a insulina adequadamente, o receptor existe, a insulina se liga ao receptor, só que o receptor não desencadeia uma resposta. Por quê? O excesso de cortisol intracelular está inibindo a atividade adequada desse receptor. O que é que a gente tem como resultado dessa resistência do receptor da insulina? A glicemia permanece alta, porque o indivíduo ingeriu o alimento, houve a secreção da insulina, porém a insulina não está conseguindo agir. Então, a glicose ela não vai ser internalizada naquelas células que dependem do GLUT4 para internalizar a glicose, tecido adiposo, músculo esquelético, músculo cardíaco, que são tecidos grandes que demandam muita energia. Então, na hora que esses tecidos eles reduzem a absorção da glicose, a glicemia aumenta. E nós já citamos que o aumento da glicemia é prejudicial porque pode levar ao enrijecimento dos vasos, né, causando, então, processos de arteriosclerose. Né? Além disso, começa a faltar energia para alguns tecidos,
o lepídio começa a ser utilizado como fonte energética excessivamente, e isso produz corpos cetônicos, acidez metabólica. Então, a resistência do receptor da insulina, característica da diabetes mellitus tipo 2, é uma disfunção fisiológica muito grave. A resistência, como a gente já disse, ela é adquirida ao longo da vida, devido ao estilo de vida do indivíduo, ou por obesidade ou através do estresse crônico. Então, quanto maior o nível do estresse, quanto mais crônico for esse estresse, maior a probabilidade do receptor da insulina apresentar resistência. A resistência adquirida do receptor, ela não é o fenômeno do tudo ou nada. Ou seja, haverão alguns receptores que continuarão funcionais e outros que começarão a apresentar resistência. Quanto mais grave for, né, por exemplo, a incidência do estresse crônico sobre aquele indivíduo, quanto mais severo, provavelmente maior será a resistência. Ela pode ser revertida, sim. Níveis muito graves de resistência são mais difíceis, mas níveis mais baixos de resistência insulínica podem ser revertidos, por exemplo, com a eliminação do agente estressor. A obesidade também é um fator muito importante para o aparecimento da resistência insulínica. No tecido adiposo, existe, na verdade, a conversão de cortisona, que é um metabólito inativo, no cortisol. E aí ocorre, então, a produção local de cortisol no tecido adiposo. Esse excesso de cortisol no tecido adiposo, essa hipercortisolemia local, ela vai, então, gerar resistência do receptor insulínico no tecido adiposo. Não só isso, o tecido adiposo, ele produz alguns hormônios, né, que são responsáveis pela indução da resistência do receptor. Por exemplo, a resistina. A resistina é um hormônio que é produzido. Quanto mais tecido adiposo o indivíduo tem, mais resistina apresenta, e esse hormônio, até o momento, tem função exclusiva na indução da resistência do receptor de insulina. Além disso, as citocinas inflamatórias, que são moléculas sinalizadoras do sistema imunológico, elas também podem ser produzidas no tecido adiposo, e aí essas citocinas inflamatórias também levam à resistência do receptor da insulina. Ou seja, temos aqui ilustrado o receptor da insulina, já vimos que o cortisol, né, agindo em vias intracelulares, inibe a ativação desse receptor, mas aqui também temos ilustrado, por exemplo, que as interleucinas 6, interleucina 8, TNF-alfa, que são citocinas inflamatórias, proteínas inflamatórias do sistema imunológico produzidas no sistema adiposo, no tecido adiposo, ou até mesmo no sistema imunológico também, vai levar à resistência do receptor, além da resistina. Então, quanto mais obeso o indivíduo é, maior a produção desses fatores e maior a probabilidade dele desenvolver resistência no receptor da insulina. E então, o exercício físico é uma alternativa aos tratamentos farmacológicos para reduzir essa resistência do receptor de insulina e a glicemia presente na diabetes mellitus tipo 2. Vejam só, aqui nós temos um músculo esquelético realizando uma contração muscular. A contração muscular, ela vai gerar um aumento de cálcio intracelular. Esse aumento do cálcio vai fazer com que os receptores GLUT4, que estão armazenados dentro da célula, eles sejam expostos na membrana, mesmo sem a ação da insulina. Normalmente, no indivíduo que não sofre de diabetes mellitus tipo 2, a insulina aqui ilustrada, ao se ligar ao seu receptor, iria expressar o receptor GLUT4 na membrana da célula. Porém, lembre-se que o indivíduo apresenta resistência no receptor. Então, essa via aqui ela não é funcional. Uma vez que a insulina não expõe o GLUT4 na membrana da célula, a célula muscular esquelética nem capta a glicose, ou seja, começa a apresentar um prejuízo de captação de glicose e de utilização de glicose como fonte energética, o que é uma preocupação. Mas, além disso, aquela glicose que era para estar sendo captada está lá no sangue, permanece no sangue, e vai, então, gerar um risco, né, como a gente já comentou, por exemplo, em relação à estrutura dos vasos, tornando eles menos flexíveis.
Então, a contração muscular gerada pelo exercício físico é muito importante, porque esse aumento do cálcio vai fazer com que essas vesículas que armazenavam o GLUT4 dentro da célula migrem até a membrana e vão lá expor o GLUT4 na membrana da célula, mesmo com o receptor da insulina não estando funcionando. Então, o exercício físico imediatamente já reduz a glicemia, eliminando os riscos associados à hiperglicemia. Além disso, como o exercício físico também faz com que o indivíduo gaste mais energia, ganhe mais massa magra, perca massa gorda, isso faz com que a obesidade vá sendo reduzida e reduzindo todos esses fatores que são prejudiciais para o funcionamento do receptor da insulina. Mas não só isso, a atividade física também é importante para a redução do estresse. Então, vejam só, a atividade física, ela vai ser importante imediatamente, porque ela vai expor o GLUT4 na membrana, através do aumento do cálcio e não através da insulina. Isso vai fazer com que a glicemia daquele indivíduo diabético tipo 2 reduza, mas não só isso. O exercício físico ajuda a reduzir o estresse e ajuda a combater a obesidade, que são fatores muito importantes para o surgimento da resistência do receptor da insulina. Esse artigo científico fala sobre os diversos tipos de tratamentos disponíveis para o combate da diabetes mellitus tipo 2. Vejam que ele cita aqui tanto o exercício físico, mas também como dietas, drogas que combatem a obesidade, alguns fármacos que vão auxiliar também na redução da hiperglicemia. Esse artigo está disponível no CIGAR e vocês podem fazer uma leitura, pois irá auxiliar na compreensão dos mecanismos fisiológicos aqui estudados. Esse artigo ele é mais específico sobre a ação do exercício físico, sobre a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É o conjunto, na verdade, de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e até algumas vezes também algumas desordens de humor, por exemplo, a depressão. Então, indivíduos que apresentam síndrome metabólica, eles são beneficiados também pela atividade física, pois a atividade física vai, ao mesmo tempo, auxiliar no combate à obesidade, reduzir a resistência do receptor da insulina, auxiliar na melhora da atividade cardiovascular e na melhora do humor. Vejam aqui que o artigo demonstra que a sensibilidade do receptor à insulina melhora entre 12 e 48 horas após uma sessão de exercício, independente do tipo de exercício, pode ser resistido ou pode ser aeróbico. O importante nessa mensagem é que, como essa melhora ela é temporária, o indivíduo deve manter uma frequência na realização do exercício físico. Então, turma, chegamos ao final da primeira parte da aula do controle da glicemia. Nós aqui aprendemos como é que a glicemia é controlada no período pós-prandial, ou seja, após a refeição. Percebemos que o controle glicêmico, nesse momento, ele é principalmente realizado pela insulina, que é secretada pelas células beta-2 do pâncreas, quando os transportadores GLUT2, que não dependem da insulina, captam a glicose, fecham canais de potássio, abrem canais de cálcio e secretam a insulina. E aí a insulina vai agir em diversas células do corpo. Em cada célula ela tem uma ação diferente, mas de maneira geral, o que é que a insulina faz? A insulina vai expor o transportador GLUT4 em algumas células do corpo, por exemplo, tecido adiposo, músculo esquelético, músculo cardíaco, e vai favorecer a utilização de glicose pelas células. Em algumas células vai promover a síntese de glicogênio, em outras, além da síntese de glicogênio, vai promover a síntese de gordura. Isso aí ocorre especificamente no fígado. O fígado exporta a gordura para o tecido adiposo. Além disso, a insulina facilita a captação de aminoácidos, né, pelas células. E esses aminoácidos vão ser utilizados posteriormente para a síntese proteica. Em algumas situações, o indivíduo não produz a insulina adequadamente. Chamamos essa patologia de diabetes mellitus tipo 1. Ela é uma patologia que tem alta carga genética. E por isso mesmo se desenvolve logo cedo na vida do indivíduo. A diabetes mellitus tipo 2, ela é caracterizada não pela ausência da insulina, mas sim pela resistência do seu receptor.
Essa resistência é adquirida ao longo da vida, por maus hábitos, né, através do estilo de vida do indivíduo. Estresse crônico, a obesidade, são fatores que levam à resistência do receptor. Mesmo havendo a insulina, mas o receptor não funcionando no indivíduo, o que é que acontece? Todas aquelas ações que a insulina deveria estar promovendo não serão realizadas. E aí temos como resultado a hiperglicemia, um aumento da glicemia patológico. Esse aumento patológico vai resultar em uma série de disfunções que são características da diabetes mellitus tipo 2. O exercício físico é um importante tratamento alternativo no combate da hiperglicemia. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que nós conversamos na aula. Vejam que essa aula é a parte 1. Na parte 2, nós vamos discutir o controle da glicemia no momento do jejum. Tem algumas questões já disponíveis no sistema que vão ajudar vocês a compreender melhor tudo que conversamos na aula de hoje. Vejo vocês, então, na parte 2 da aula de controle da glicemia. Um abraço.